Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Estas são as nossas gotas de esperança. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje nós começamos assim, falando das 7 igrejas, e hoje nós vamos começar por Éfeso. Éfeso é uma cidade muito importante naquela época. Era tida, alguns dizem, como a segunda ou a quarta maior cidade do Império Romano. E alguns dizem que abrigou, no seu auge, entre 250 mil e meio milhão de habitantes. Era um porto, era também o fim de rotas comerciais. Então, o que ditava a vida daquela cidade era realmente o comércio. O comércio era o ponto alto daquela cidade, pois vinha gente do mundo inteiro conhecido para fazer negócio ali. Então, nós podemos imaginar o mercado cheio de especiarias, as roupas que eram produzidas, os tecidos, os artesãos, enfim, tudo aquilo que era feito longe, ali havia. E a partir dali também se espalhava por muitos lugares através do porto de Éfeso. Éfeso, como eu disse, é marcada pelo comércio. Éfeso, por ser uma cidade grande, também era marcada pela religiosidade. Nós sabemos que, até muito pouco tempo, a religiosidade marcava a vida das pessoas. Hoje, já menos, mas naquela época, a vida social e a vida religiosa estava intimamente ligada. Por exemplo, onde havia o comércio, na praça onde havia o comércio, à entrada havia um altar com carvão e para entrar tinha que se depositar um pouco de incenso, que significava o consentimento ao culto imperial, digamos assim, era render culto ao imperador. E marquem isso, culto ao imperador é uma chave importante de compreensão dos primeiros séculos e das pequenas e grandes perseguições que aconteceram aos cristãos por conta deste culto imperial. Então, qualquer cristão que fosse vender ou comprar no mercado tinha que oferecer este incenso. Então, para os cristãos era um grande desafio render culto a um Deus que não é Deus, o Deus verdadeiro que eles acreditam. Isso fazia deles alguém estranho, fora do contexto social. Também, em um outro aspecto, Éfeso era um destino religioso, pois lá havia um grande templo a deusa Ártemis, ou melhor, havia mais de 14 templos na cidade. E o templo da deusa Ártemis, que tinha como epicentro lá, era enorme. Para nós termos noção, era muito maior que um campo de futebol, com
mais de 120 colunas de mármore, então era altíssimo, era suntuoso. E em maio se celebrava o aniversário da deusa. Então, milhares de pessoas iam até o templo, apanhavam uma imagem da deusa Ártemis, que era a deusa da fertilidade para eles, desciam em cortejo com música, com dança, pela cidade, iam até o porto, mergulhavam a imagem na água e isto eles acreditavam que restituiria a virgindade à deusa. Depois voltavam em cortejo novamente para o templo, lá bebiam e faziam, como se diz aqui em Portugal, 30 por uma linha. E esta conduta moralmente inaceitável para os cristãos era, como eu já disse, moralmente inaceitável, eles não compactuavam com isso. Além disso, Éfeso também foi escolhida pela sua importância para abrigar um templo de culto imperial, ou melhor, dois. Havia um primeiro no vale para Augusto o Divino e outro construído por Domiciano no lugar mais alto da cidade. Então, quem chegava no porto via logo aquele suntuoso templo e uma estátua de mais de 15 metros de altura do imperador, com um braço estendido assim, forte, manifestando a sua força e seu poder. E era uma imagem intimidadora. E era exatamente por conta dessa exigência do culto imperial que os cristãos foram fortemente perseguidos. Os romanos, em um mundo politeísta, deixavam que todos acreditassem nos seus deuses e rendessem cultos a seus deuses, mas, acima de todos esses deuses, estava o culto imperial. Todos deveriam render culto ao imperador, que recebia o nome de Senhor, de Deus, de Filho do homem, atributos e nomes que nós, cristãos, damos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os cristãos, também era um grande desafio. Mas nessa carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso, ele faz um grande elogio à eficácia da igreja. A igreja é eficaz, ela cumpre a sua missão, ela permanece fiel em um mundo cheio de seduções, onde seria muito mais fácil ser mais um na multidão e gozar das vantagens, mas eles permanecem fiéis a Jesus. E Jesus faz, dizendo, eu conheço vocês. Mas ele tece uma crítica. Ele diz que eles perderam o primeiro amor, esqueceram o primeiro amor. E aí está o grande desafio. Porque aquela igreja tornou-se tão forte naquela sociedade que houve uma manifestação dos ourives, porque a influência dos cristãos eram tão grandes e os artesãos faziam imagens da deusa Ártemis, e houve uma grande manifestação porque as pessoas já estavam deixando de comprar os ídolos, estavam abandonando, estavam aderindo ao Deus cristão. Então, na época de São Paulo, houve ali uma grande revolução, digamos assim, daqueles que diziam Ártemis é nossa deusa, Ártemis é nossa deusa, combatendo, digamos assim, o Deus, este Deus que é o nosso, o verdadeiro e vivo. Pois bem, aquela igreja tinha uma grande eficácia. E Jesus chama a atenção àquela igreja como chama a nós também. Muitas vezes nós nos pautamos na eficácia, queremos ser eficazes, queremos fazer tudo bem direitinho, ser perfeitamente cumpridores. E apenas cumprimos. Esquecemos que Jesus deseja ardentemente um relacionamento conosco. Este amor primeiro. Ele quer que tudo o que façamos seja movido por amor e não apenas por uma mera formalidade, para cumprir tabela. Não, eu já fiz, eu vou checando
a lista, fiz, pronto, já não devo nada a ninguém, nem a Jesus. Esta é a crítica que Jesus faz à igreja de Éfeso. E faz também a mim e a ti. Olhando esta mensagem que ele dirige a Éfeso, podemos nos perguntar, será que o nosso relacionamento com ele é uma formalidade? Ou tudo o que fazemos é pautado no amor a Cristo? Que ele faça crescer em nós esta relação de amor verdadeiro e que, impelidos por este amor, todos os nossos atos nos conduzam e conduzam os nossos irmãos para Ele. Assim seja. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.